Bom dia, gente! Todos cheios de Deus aí? Amém! Pois bem, hoje, como muitos já sabem, nós temos visitantes ilustres no nosso meio. Há 17 anos atrás, 18 anos atrás, como você rejuvenesceu, meu irmão? Meu Deus, brincadeira, viu? Não, tá certo. Há 18 anos atrás, eu e a Ju estávamos liderando os jovens numa igreja lá em Orlando. Estávamos com mais de 120 jovens num paintball, já altas horas da noite, quando de repente o nosso pastor de lá, o pastor Fábio, chega com um pastor novo, dizendo que aquele pastor estaria então ajudando ao desenvolvimento da igreja, estava vindo de Miami para começar ali um trabalho junto com o pastor Fábio, junto conosco, e esse homem era o pastor Vini. E ali então, depois de uma longa jornada de Boston para Orlando, não foi de Miami, estava em Miami, Boston? É Boston, gente, pertinho. Depois de 24 horas de viagem, sentou ali naquela van, e enquanto a gente estava tentando matar um ao outro lá, ele dormiu. E dali, então, iniciou-se um lindo relacionamento. Pude conhecer um homem de Deus que havia, já desde a tenridade, decidido viver uma vida ministerial, se guardando das coisas desse mundo, das tentações da juventude, e que posteriormente conheceu uma mulher de Deus que também estava apaixonada por Jesus. E ali, então, eles formaram uma linda família, a pastora Aline hoje, que nasceu a Júlia, que está aqui também. Vocês podem aplaudir a Júlia, que está aqui hoje conosco. E, posteriormente, o Vitor, que está lá na salinha, no refuginho. Então, queridos, com muita alegria no coração, eu gostaria de que você pudesse receber essa família de Deus para estarem aqui conosco, família Costa. Venham aqui, por favor, em nome de Jesus. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, Ele que é, que era e que há de vir, amém? Gente, que alegria estar aqui com você. Gente, vocês estão com a cara assim de dormidos? Fala alegria, todo mundo está assustado? Vai se acostumando, irmão, aqui o negócio, a chapa é quente. Mas estou feliz mesmo. O que é isso que botaram aqui para mim? É chá? É chá? Que isso? Da última vez era água, o negócio melhorou. Top. Gente, que bom estar aqui. Da última vez que estivemos aqui, já tem uns 2 anos. Irmãos, nós somos refúgio, né? Nós somos refúgio. A gente está aqui desde o primórdio de tudo, né? Quando não tinha nada, a gente já estava, né? E eu fico feliz de chegar aqui, cada vez que a gente chega a encontrar rostinhos novos, pessoas que nós não conhecemos. Cheguei ali na entrada, não conhecia ninguém, fiquei super feliz, porque o ruim seria que se a gente chegasse aqui, já conhecesse todo mundo de novo, né? O bom é chegar, ver gente nova, a igreja crescendo, as coisas se estabelecendo. Nós, como família, estamos vivendo um novo tempo, né? O Senhor, eu vou compartilhar um pouquinho, mas estou muito feliz de rever velhos amigos, encontrar novos amigos, e de compartilhar esse tempo, irmãos, que assim, a gente está morando em Orlando, veio visitar a família, e família se estende até aqui, São Bento do Sul, né? E aí a gente veio visitar o pastor Jean, a pastora Juliana. Eu lembro desse dia, né, que a gente chegou lá, eu super cansado, Juliana com uma barriga gigante, quase explodindo, era a Ana Júlia que estava dentro, né? E a gente compartilhando lá, quantos flashbacks aqui nesse período de louvor, ver o Stefano, Tamara, quem a gente compartilhou também, né, tanto tempo lá em Orlando. Quantos flashes, ver todo mundo aqui hoje reunido. Quem imaginaria, né, que um dia, anos e anos depois, a gente estaria aqui junto nessa cidade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou acompanhado aqui da minha família. E vou deixar eles falarem um pouquinho antes de eu... Quer falar um pouquinho, irmão? Bom dia. Vocês estão mais bonitos, sabia? Eu acho que a pastora Ju, o pastor já estão cuidando muito bem de vocês. Vocês estão até mais fitness.
Não sei o que está acontecendo. Eu brinco, só a gente que não ficou fitness, né? Vocês todos ficaram mais bonitos, mais fitness, e nós estamos aqui do mesmo jeito. Mas, brincadeiras à parte, eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã, de ver essa casa cheia, né, num domingo de manhã frio. Então, fico muito, muito grata a Deus de poder estar aqui, de poder estar compartilhando aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar. E crie uma expectativa aí no seu coração para aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã, porque eu tenho certeza que vai ser tremendo. Amém? Quer falar, Júlia? Bom dia. Tá começando, já é um passo, né, irmãos? Amém. Deus abençoe, obrigado. Gente, feliz demais. Vocês têm os melhores pastores que alguém poderia ter, os melhores pastores que alguém poderia ter. E a gente está lá na casa deles, dando despesa, comendo, usando luz, água, né? Porque família é assim, quando vem, dá despesa. E estamos lá aproveitando bastante eles, sugando tudo que a gente pode. A gente já estava um tempinho longe, só se falando por telefone, mas nunca é a mesma coisa, né? Tivemos já, desde o ano passado, a gente já estava planejado de vir aqui para o Aviva do ano passado, e nós não conseguimos porque o Senhor estava nos movimentando, né? E nós estávamos nos Estados Unidos durante o tempo do Aviva aqui. Eu sempre vim, né? A gente vem, participa do Aviva e depois a gente sai. Nossas famílias saíam todos os 10 anos que eu morei no Brasil. A gente saía juntos de férias, nós todos juntos. Mas o ano passado foi um dos primeiros que eu não pude participar por conta de um movimento do céu sobre a nossa vida. Em 2021, logo depois da pandemia, o Senhor começou a falar conosco a respeito de mudanças, a respeito de disponibilidade, de estar pronto, de estar preparado. E nós começamos a ministrar aquilo para a igreja. Era um tempo de reestruturação, era um tempo de retomada, logo pós-pandemia, as coisas estavam acontecendo, e nós entendíamos que aquilo era um recado para todos nós. Mas mais especificamente, Deus estava me preparando, a mim pessoalmente, para algo que Deus já queria fazer conosco e que demandaria em mim obediência radical. E eu comecei então a entender que, mais do que um chamado para a igreja, Deus estava falando comigo pessoalmente, porque antes de ministrar para a igreja, a gente passa por umas peneiras de Deus. E o Senhor já tinha falado conosco que nos desarraigaria do lugar onde a gente estava, tiraria as nossas raízes do lugar onde a gente estava plantado e nos levaria para outro lugar. E para mim, irmãos, não era nada confortável. Eu realmente, quando o Senhor começou a colocar isso no nosso coração, eu disse: Senhor, agora não. Nesse momento não, Senhor. Nós estamos experimentando o melhor momento ministerial da nossa vida em todo o tempo que a gente viveu aqui no Brasil. Nós chegamos no Brasil em 2012 e éramos para ficar 2 anos. Os que já estão aqui há muito tempo conhecem a história, perdão a repetição, mas muitos que não me conhecem. Chegamos em 2012, éramos para ficar 2 anos, e esses 2 anos se estendeu a 10 anos. Porque o Senhor tinha planos e projetos, um preparo que Deus queria fazer conosco. E quando Ele começou a dizer: chegou a hora de vocês irem, eu vou soprar vocês, e as coisas... E era algo meu, só meu e da minha esposa, e ninguém mais sabia. E a gente começou a dizer: agora não, Senhor, deixa para depois, agora não, está tão bom aqui, deixa a gente, tem muita coisa para fazer nesse lugar. E o Senhor continuou falando, até o ponto em que não deu mais para dizer não para Deus. Aqueles momentos que a gente chega e não tem, ou a gente responde favoravelmente ao que Deus tem para nós, ou a gente perde as grandes oportunidades da nossa vida. Eu escolhi não dizer não para o Senhor. Eu escolhi dizer sim para Deus, custe o que custar. Nós cantamos isso aqui nessa manhã. Meu coração é teu, as minhas mãos são tuas. No dia bom, no dia ruim. É fácil, irmãos, a gente confiar em Deus, porque a gente diz, né, está tão difícil confiar em Deus. Não, confiar em Deus é fácil, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas. O Senhor é um Deus que conhece o futuro. É fácil eu acreditar no Senhor, porque Ele pode mudar tudo o que Ele quiser, basta uma palavra da sua boca, basta um olhar, um toque do Senhor, e o que não era passa a ser, aquilo que não existia passa a existir, a porta que estava fechada se abre, a que estava aberta se fecha. Deus tem o poder de fazer todas as coisas, então é fácil eu confiar no Senhor. O difícil é quando Ele olha para nós e diz: eu confio em você. Eu confio em você, eu confio que você vai
tomar a decisão correta. Eu confio que você vai manter firme a sua profissão de fé diante dos desafios. Eu confio em você, que você não vai me abandonar quando o dia mau chegar. Esse é o difícil, é ter um voto de confiança de Deus. E eu, entendendo isso, comecei a dizer, Senhor, começa a construir em mim uma força, uma fidelidade, para que eu não só adore o Senhor quando é bom para mim, mas que eu adore o Senhor quando o Senhor me pedir as melhores coisas, porque foi isso que o Senhor falou quando nós viríamos, que nós estaríamos que estar preparados para ensinar até os nossos filhos, a quando Ele pedir qualquer coisa de nós, nós estaríamos dispostos a entregar, e esse seria o maior legado que nós deixaríamos sobre a nossa casa. E o Senhor cuidaria de todas as outras coisas. Foi isso que Deus falou no nosso coração. E quando chegou em junho de 2022, o Senhor liberou uma palavra sobre nós, algo que nós já tínhamos orado, um sinal que nós estávamos procurando do Senhor, e o Senhor disse, agora chegou a hora de voltar para casa, chegou a hora de voltar para os Estados Unidos. Irmãos, pensa em pessoas que fizeram a mudança, uma igreja de 700 pessoas, um movimento na cidade, eu coordenando algumas áreas da minha igreja a nível regional e nacional, e nós mudamos toda a nossa vida em 21 dias. 21 dias. Foi uma mudança completamente radical e largamos tudo, né? Deixamos aquilo que o Senhor estava nos pedindo e o Senhor foi providenciando cada coisa e voltamos para Orlando. E chegamos lá em agosto do ano passado, de mudança. E eu vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil recomeçar. Não é fácil abrir mão de algumas situações que são tão confortáveis para nós, para vivermos aquilo, para pisar no escuro todo dia. Cuidado quando você diz assim, olha, eu quero viver por fé, porque o Senhor leva a sério o que você diz. Às vezes a gente não tem noção do que a gente diz, mas Ele leva a sério. Mas uma coisa é certa, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós temos visto a mão do Senhor sobre nós. Nós deixamos a nossa igreja, fomos visitá-la semana passada, estivemos lá pisando pela primeira vez depois desse ano, que já estamos lá, vai fazer um ano agora em agosto, estamos nos Estados Unidos. Vemos também uma igreja crescente, abençoadora, uma igreja que ainda intercede por nós amamos eles nos amam, nos enviaram, e com isso também outros irmãos também saíram para outros cantos do mundo. E hoje eu posso dizer que eu estou sendo esticado novamente, eu estou sendo, de alguma forma, preparado novamente. Recomeçar é isso. E uma coisa que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, é o quanto eu e você, como servos do Senhor, nesses últimos dias em que nós estamos nos preparando para a vinda do nosso amado, para a vinda do nosso mestre, nós precisamos estar prontos. E eu quero ministrar algo sobre o seu coração, nessa vertente, nessa manhã. Talvez não seja um sermão, eu não sou muito bom pregador, eu não sei pregar muito bem, eu sei conversar, eu sei falar, eu sei compartilhar o meu coração, é isso que eu sei. Então eu quero que nessa manhã eu compartilhe o meu coração e você também abra o seu. Deixa o Espírito Santo falar com você em áreas, em situações que talvez ninguém saiba. Para que quando a gente saia daqui, a gente saia debaixo de uma unção de transformação. Que a gente pegue aquilo que a gente conversou nessa manhã e quando chegar na segunda-feira a gente põe em prática. Que a gente mude as nossas ações, os nossos pensamentos. Na terça-feira a gente continue e assim por diante, até a volta do nosso Senhor. Irmãos, eu entendo que todos nós temos um chamado, e esse chamado, nesses últimos dias, é de estarmos prontos, é de estarmos preparados, de estarmos alertas, de não deixarmos o nosso coração se apegar a qualquer outra coisa, senão ao coração do nosso Deus. Porque o bom servo é aquele que olha as mãos do seu Senhor, e para onde ela aponta, ele rapidamente já segue aquela direção. A boa serva é aquela que fica atenta, não foi isso que Jesus nos ensinou? A serva fiel é aquela que fica atenta às mãos da sua senhora, e aonde ela aponta, nós estamos caminhando. Irmãos, coisa triste vai ser naquele grande dia, quando o Senhor demandar de nós e disser, eu falei, eu te disse, eu te dei direções, eu te chamei, eu procurei por você, mas você estava ocupado demais, você estava atento às outras coisas, você estava relapso na sua intimidade comigo, e você não prestou atenção naquilo que eu falei.
Que coisa triste vai ser ouvir da voz do Senhor: eu tinha planos e projetos para você, mas infelizmente você não os quis. Você não se abriu para isso. E eu creio, irmãos, que nesses dias, mais do que nunca, diante de tudo que nós estamos vivendo aqui no Brasil e à volta do mundo, não está tão diferente lá fora. Pelo contrário, as coisas estão se apertando. As situações estão cada vez mais difíceis. E mais do que nunca, como servos de Deus, nós precisamos estar prontos. Amém, gente? Você concorda com isso? Então eu quero ler um texto da palavra. Quanto tempo eu tenho? Tá. Vamos lá. O texto que eu quero ler está lá em Marcos, no capítulo 14, do versículo 51 e 52. São 2 versículos só que eu quero trazer para essa nossa conversa aqui nessa manhã. Esse episódio um tanto enigmático, algo que aparece e ninguém sabe exatamente quem é esse protagonista desse pequeno relato que aparece na Escritura. É um relato que aparece dentro de um outro tão importante, mas que não pode passar despercebido por nós. Olha o que diz lá. Marcos 14, 51 e 52 diz assim: seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa manhã que, por favor, Senhor, o Senhor nos ajude, o Senhor nos conserte, ajuste, para que em todo tempo nós estejamos preparados. Que o Senhor faça com que a obra que o Teu Espírito começou em nós seja tão forte, tão viva, tão real, que nos momentos mais difíceis da nossa história, nos momentos mais difíceis da história do lugar onde o Senhor tem nos plantado, Senhor, nós sejamos encontrados prontos, disponíveis para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos no nome de Jesus, e você diz, amém. Esse texto aqui, talvez essa história, você nunca tenha parado para nem percebê-la, porque ela é tão pequenininha dentro de um contexto maior. Nós estamos falando dos últimos dias, do tempo de perseguição. Há um movimento agora para prender Jesus, o relato bíblico já do findar daquilo que iria acontecer para o sacrifício de Jesus. Então está no meio de uma confusão, os soldados estão vindo prender Jesus, os discípulos estão amedrontados, as coisas estão acontecendo, e lá no meio dessa história aparece esse jovem, coberto unicamente com um lençol, em que os soldados pegam ele, então arrancam o lençol e descobrem que ele estava completamente nu por debaixo. Aquele homem que tinha o privilégio de seguir Jesus, aquele homem que estava debaixo da influência dos ensinos do mestre, aquele homem que caminhava perto com Jesus, foi do privilégio de seguir a Jesus, a desonra de ser completamente desmascarado, ou deslençolzado, sei lá se existe essa palavra. Mas se a gente parar para perceber, esse texto é tão pequenininho e às vezes a gente não consegue muito se aprofundar nele, não há ali fatos suficientes que consigam embasar quem é essa pessoa. Há estudiosos, se você for se aprofundar nos textos bíblicos e nos comentários, vão dizer que existem motivos para acreditar que foi o próprio Marcos, o escritor do Evangelho, que estava nessa situação, mas isso ninguém sabe ao certo, independente de identificar quem que viveu essa situação de vergonha. Esse registro na Bíblia traz para nós algo muito poderoso, não está ali por acaso. Eu quero trazer nessa manhã algo para você que nada, irmãos, nada que está na palavra é por acaso. Como nada que acontece na minha vida e na sua vida é por acaso. Existem sinais, existem coisas que muitas vezes eu e você não estamos sintonizados na rádio de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você sabe um rádio, quando às vezes você está passando em algum lugar e sai da estação, a sintonia às vezes não está conectado ali, o endereço, né, daquele rádio não está sincronizado com as ondas que estão acontecendo. Então você pode querer ouvir o que está sendo dito, pode ser a melhor mensagem, a melhor música e tudo, mas se o rádio não estiver na sintonia correta para pregar os sinais que estão acontecendo, não adianta nada. É um ruído que incomoda, que às vezes não é agradável. Muitas vezes, irmãos, a gente anda com o Senhor, a gente anda com Deus,
nesses ruídos. Parece que a gente não entende muito bem o que o Senhor está falando, as coisas estão acontecendo, mas nos pequenos detalhes. Irmãos, eu quero que você, no nome de Jesus, passe a lembrar que o Espírito Santo traga à sua memória pequenos detalhes, porque Deus não é o Deus que anda gritando por aí pelas ruas. Às vezes o Senhor é o Senhor também que fala nos sussurros, nas pequenas coisinhas que nós jogamos para o lado, que nós deixamos passar. Na vida do crente, para quem é espiritual, tudo é espiritual, até as coisas que nós não entendemos, as coisas que nós não sabemos, o Senhor fala através de todas as coisas. Amém, gente? Você vai controlando aí o microfone que eu grito, viu, César? Não tem jeito, não tem jeito. Pastor Jean, ele é mais polido, eu não, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada, filho, eu já chego aqui quebrando tudo, então não tem jeito. Existem coisas que na nossa vida nós desperdiçamos. E muitas vezes, quando somos surpreendidos por algumas coisas, nós olhamos para o céu e dizemos, Senhor, como? E o Senhor poderia muito bem dizer para nós, eu te falei, eu disse, você que não quis perceber, você que não estava atento. Esse relato na palavra de Deus é algo tão singelo, tão simples, tão rápido, mas que pode trazer verdades muito significativas para mim e para você nessa manhã. O que a gente vê aqui? Um jovem que sai do privilégio de seguir Jesus, a vergonha de abandoná-lo nu. E muita gente vive essa terrível experiência, não no aspecto literal, eu espero que ninguém tenha vestido um lençol e vindo para a igreja, mas a gente está falando aqui a nível espiritual. Vamos usar esse texto, esse ensinamento, não a nível literal, mas vamos aplicá-lo a nível espiritual sobre as nossas vidas. Num dia, as pessoas são identificadas como aqueles que seguem a Jesus, que andam com o Senhor, que têm a sua vida no altar, que está tudo certinho, mas no outro dia, essa pessoa já é lançada na vergonha, no desprezo. É como se houvesse essa inconstância. A gente vai ver aqui algumas grandes lições que a gente aprende com essa passagem. E eu queria começar ressaltando a primeira coisa. Vamos conversar a respeito disso um pouquinho. Eu entendo que esse texto traz uma verdade para mim, de que a gente não pode viver a nossa vida cristã como quem se prepara para dormir. A primeira verdade que eu entendo sobre esse texto é que não dá para viver a vida cristã como quem vai deitar e descansar. Infelizmente, irmãos, a expectativa de muita gente, quando abraça a fé, é deitar-se eternamente em berço esplêndido. É viver em situações que agora que eu sou do Senhor, luta nenhuma pode chegar. Que agora que eu sou de Cristo, as provações vão se amenizar, os problemas vão se findar. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já tenha vivido com o Senhor o suficiente para entender que, independente do tempo, independente do seu nível de fé, independente do quanto você conhece o Senhor, a dificuldade, a luta, o problema, toca todas as nossas portas. Elas chegam para nós em momentos inesperados. O nosso chamado não é deitar num berço esplêndido, esperar vida boa até que Jesus nos salve, nos resgate. Mas o nosso chamado, irmãos, é um chamado para prontidão, porque vão haver embates, vão haver guerras, vão haver situações que vão tirar o chão de debaixo dos seus pés, vão haver situações que vão deixar você desespero, vai chegar aquela ligação que vai tirar o teu senso de onde você está, vai chegar, e eu não estou aqui querendo dizer como uma profecia, um profeta do caos sobre a tua vida, eu estou te alertando como um profeta de Deus em dizer, elas vão chegar, mas nenhuma arma preparada contra a tua vida vai prevalecer. Os problemas, tem alguém que concorda comigo aqui? Aqui pode dar glória a Deus e amém? Pode? Amém. Então está liberado, viu, gente? Está liberado. O Senhor é por você, meu irmão. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor é contigo. Existem situações que não evitam. A palavra garante que nenhuma arma forjada contra nós prevaleceria. Ela não garante que nenhuma arma, sabe o que é forjada? Forjada é preparada, é arrumada, é ajustada contra a nossa vida. É como se o inimigo estivesse com um gatilho apontado para nós. Não vai existir esse momento onde a arma não vai ser preparada. A garantia é que ela não vai prevalecer, mas as armas vão ser preparadas contra nós. Existem coisas que, como crentes, eu não sei você,
eu não sei a sua realidade, talvez aqui em São Bento do Sul não tenha tantos problemas. Eu vejo vocês bonitos, todos bem arrumados, todo mundo chique, né? Mas de onde eu venho, irmãos, nós precisamos segurar na mão de Jesus e ir todos os dias. Eu preciso acreditar que o Senhor tem planos e projetos para a minha vida. Eu preciso me segurar na palavra que garante que eu com Cristo já sou maioria, e que os demônios não podem contra a minha casa, e que o inimigo não vai prevalecer contra a minha família. Posso ouvir um amém, gente? Que eu sou mais que vencedor, que ainda, que um exército se levante contra a minha casa, se levante contra o meu ministério, se levante contra as minhas finanças, contra os meus negócios, eles é que vão tropeçar e cair, eu estarei seguro na rocha que é Cristo. Mas não é à toa, irmãos, que a palavra de Deus vai nos advertir a todo momento. Efésios 5, do 14 ao 17, diz o seguinte: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, a vontade de Deus para você. O nosso chamado é entender a vontade de Deus, é estar conectado com isso. Se você quiser dormir, meu irmão, procure uma religião, mas se você quiser seguir a Cristo, prepare-se para os conflitos da cruz. Se você quiser dormir, vá viver sua vidinha tranquilinho, fazendo as regras, os ritos, as coisas, mas para viver com Jesus é com emoção. Viver com Jesus é com emoção. Não há como a gente seguir aquele que veio para confrontar o mundo e não receber os contra-ataques desse impacto. Não tem como, irmãos, a gente querer agora ficar em cima do muro. Não tem como a gente, muitas vezes, não se posicionar como aquele homem que estava em cima do muro. E ele estava ali em cima do muro, de um lado, ele via o pessoal, de um lado desse muro tinha Deus, seus anjos, os servos fiéis que viveram com o Senhor. E do outro lado do muro tinha Satanás, os demônios e aqueles que não serviram a Deus. E quando ele estava em cima daquele muro, ele olhava para a parte de Deus e via o povo dizendo: vem, pula, sai daí, vem para cá, sai daí, vem. E quando ele olhava para o lado de Satanás, todo mundo quieto, calado, todo mundo olhando para a cara dele, sem fazer nada. E lá pelas tantas ele se indignou com aquilo, perguntou para o diabo: olha, eu estou aqui em cima do muro, o pessoal ali do lado de Deus fica me chamando, me convidando, falando todo o tempo para eu ir, para fazer, e vocês quietos, vocês não falam nada. E o diabo olhou para ele e disse: nós não precisamos fazer nada, o muro já é nosso. Existem coisas, irmãos, que se nós não nos posicionarmos, nós já estamos do lado de alguém. Se nós não tomarmos as atitudes que nós precisamos, nós já escolhemos de que lado nós vamos servir. De certa forma, a gente se veste de lençol quando a gente não dá ouvidos a essas advertências da palavra de Deus. Jesus já tinha falado, se você pegar o relato bíblico, você vai ver que Jesus já tinha avisado aos discípulos que as coisas iam ficar cada vez mais difíceis, que as coisas iam se apertar cada vez mais. Jesus já havia advertido a todos para que vigiassem e orassem, que em nenhum momento eles ficassem despercebidos, porque a partir daqueles dias a chapa ia esquentar, como diz o bom carioca, né? A chapa esquentar, o caldo entornar, o negócio ia ficar feio, ia dar ruim. A gente ia passar, Jesus dizendo, a gente vai passar por coisas terríveis. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se existem coisas aí na sua vida que começam a se apertar, situações que começam a vir, meu irmão, não se surpreenda com isso. Isso faz parte. Talvez você assumiu a sua vida com Deus, você assumiu o lado que você vai estar, o lado do Senhor, você está dentro da sua casa, e é luta em cima de luta, guerra em cima de guerra, situações em cima de situações. Esse é o projeto de Deus para você? Não, o Senhor quer nos dar vitória em todas as coisas, mas as guerras vão surgir, os problemas vão acontecer. E mesmo assim, irmãos, com toda aquela advertência, o moço estava ali desfilando com aquele lençol, como se nenhum risco o ameaçasse.
A gente deve considerar o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. O diabo está esperando essa oportunidade. E a gente veste um lençol quando a gente acha que nada vai quebrar a nossa paz, nada vai romper com o nosso sossego religioso. Isso é o que acontece quando nós nos preparamos apenas para bênçãos. Nós nos preparamos apenas para viver aquilo que está acontecendo, as tribulações nos pegam de calças curtas, nos pegam despreparados. E essa é a maior fragilidade dos crentes formados por esse evangelho sem cruz, que é tão pregado nos dias de hoje. Um evangelho que não ensina você. É fácil eu chegar e dizer, vem aqui dar um testemunho e alguém contar a vitória que recebeu. O difícil é alguém contar como permaneceu fiel durante o tempo que a vitória ainda não chegou. É muito fácil eu chegar e dizer, o Senhor me abençoou, isso aí é tranquilo, já chegou no final do filme. Mas o tempo inteiro que eu vivi, os dias, as horas de choro, de abandono, de dúvidas, de situações, irmãos, você, eu não estou isento disso. Ninguém está isento disso. O Senhor nos levou, tirou a gente da igreja, liberou palavras, deu direcionamento, o Senhor falou aquilo tudo. Quando nos leva para o lugar agora, para o campo de ossos secos, o vale dos ossos secos, para o lugar onde não tem nada, onde a gente não está vendo nada. Irmãos, os primeiros meses que eu cheguei, a gente pensa assim, mas está passando lá nos Estados Unidos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando você, independente de onde você estiver, o que mais vale para a minha vida, não sei para você, não é território geográfico, não é aquilo que a cidade, o lugar pode me oferecer, mas o que mais me chama a atenção, o que mais motiva o meu coração, é se eu estou no centro da vontade de Deus ou não. Porque o lugar pode ser o mais difícil, se você estiver dentro do centro da vontade de Deus, ele se torna um lugar mais prazeroso. E quando eu estou lá não vendo nada acontecer, eu entrei numa crise. Falei, Deus, onde que o Senhor está? Como aquele texto em Jó, capítulo 23, onde Jó disse, se eu vou para frente eu não encontro, se eu for para trás eu não te encontro, à direita também não, à esquerda eu não te vejo. Mas ainda que eu não te veja, o Senhor conhece o meu caminho. O Senhor sabe, quando o Senhor me provar, eu vou sair dessa mais refinado que o ouro. Existem coisas, irmãos, que vão fazer com que a gente acredite que o Senhor tem planos. Eu estava compartilhando nesses dias que eu estava lá na casa do pastor Jean, conversando com os pastores. Edu, Sheila, vocês são bonitos, viu? Edu, acho que você cresceu mais um pouco depois da última vez. Ou eu encolhi, eu acho que deve ser. Está crescendo para os lados, então estamos juntos, né? E a gente estava conversando e eu estava falando que o pastor Bob Sorge, num dos seus livros, ele disse que nós lemos alguns diagramas da palavra de maneira errada. Nós, muitas vezes, olhamos, ele deu o exemplo, né, de quando nós olhamos, a Bíblia quando diz que você vai de glória em glória, a gente acha que nós estamos vivendo um livro de glória e, de repente, é algo na crescente, a gente só sai daquele nível de glória para um outro nível de glória. E quando nós não estamos vivendo isso, nós duvidamos da palavra de Deus, mas não é porque a palavra está falando algo errado, é porque nós não sabemos ler como é realmente o que a palavra diz. Porque entre um período de glória, ele diz, né? Entre um período de glória para chegar a um outro nível de glória, existe um período nada glorioso. E esse período nada glorioso é o período onde você vai ser testado na sua fé, onde é o período que você vai ter que orar mais, é o período que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, é o período que você vai ter que investigar algumas coisas dentro do seu coração, que você vai ter que pedir perdão, que você vai ter que liberar perdão, que você vai ter que fazer tantas coisas, e ali você vai sendo edificado, fortalecido, você vai sendo forjado pelo Senhor, preparado naquele período nada glorioso. E no momento que você é aprovado, o período da segunda glória então vem. É assim que nós saímos de glória em glória. É passando por esses períodos. Irmãos, talvez isso é libertador quando nós pensamos, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, eu estou sendo atacado em todas as áreas, parece que nada está ao meu favor. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe um outro nível de glória que o Senhor está te preparando. É durante esses momentos que você está sendo preparado, parece que não tem ninguém do teu lado, parece que as portas estão se fechando, que o céu está de bronze, que o Senhor não está ali com você, mas, meu irmão, permaneça firme, porque você vai crescer de glória e você vai alcançar um outro nível de glória. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre essa igreja. Quem recebe isso aqui nessa manhã?
você vai sair desse nível de glória para um novo nível de glória. Existem coisas na sua casa que vão romper, situações que você vai ver o agir do Senhor, amém? Segunda coisa que eu entendo com esse texto. Primeiro, a gente pensar que eu não posso viver a minha vida cristã como quem se prepara para dormir, por isso eu não posso estar envolvido num lençol, eu preciso estar preparado. Mas eu entendo também que, ao olhar esse texto, que aqueles que se baseiam na aparência, sempre vão terminar humilhados. Quem se baseia em aparência, sempre vai acabar numa situação vexatória. Preste atenção, esse discípulo usava um lençol no lugar de uma túnica. Ele apostou na aparência. Talvez misturado ali naquela multidão, andando à noite, achou que ninguém ia notar qual era a roupa que ele estava. E essa é a mentira, esse é o sofisma que muita gente embarca. Em algum momento da sua vida, nós vamos ser descobertos. No reino de Deus, o que parece, mas não é, não se sustenta para sempre. Eu vou dizer isso de novo, irmãos, porque isso precisa ser algo que chacoalha o nosso coração. No reino de Deus, aquilo que parece, mas não é, não se sustenta para sempre. O nosso chamado, o meu chamado e o seu chamado é para autenticidade. Nosso chamado é para sinceridade. O nosso chamado é para verdade. E quando chega a provação, aquilo que a gente construiu sem consistência na nossa vida é a primeira coisa que cai por terra. Nos momentos difíceis, é esses momentos que acabam denunciando as estruturas rotas da nossa vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 12, 13, diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia, com letra maiúscula, o dia a demonstrará, o dia do Senhor, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É interessante a gente notar que quando os que vieram prender Jesus agarraram o jovem daquela história, foi o lençol daquele jovem que ficou na mão deles. Isso diz, irmãos, que quando o inimigo ataca a gente, a primeira coisa que ele vai segurar é aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é legítimo em nós. Os ataques do inimigo vêm para que ele consiga acesso às coisas que não são verdadeiras, que não são legítimas, que têm algum nível de inverdade. Satanás nunca perderá a chance de nos envergonhar. E quando ele vê algo em nós que abre esse acesso, é aí que ele entra com os seus investimentos. Mas tem uma terceira coisa que eu entendo também com esse texto. Esse homem que anda com o lençol e é capturado e passa essa vergonha. O dia da prova revela quem somos e como de fato nós estamos. Aquela era uma noite de tribulação. Obrigado. Aquela era uma noite de tribulação. E se não fosse por isso, esse tal jovem aí até poderia se manter na aparência desse lençol por mais algum tempo. Mas quando o inimigo vem contra nós, e ele vem, ou nós estamos preparados, ou a nossa carnalidade é revelada. Muitos cristãos superficiais, e até mesmo, irmãos, uma categoria que surge entre nós, os falsos cristãos, têm vivido misturado na igreja. Mas eles só conseguem viver misturado na igreja até que a tribulação revele de fato quem eles são. A cruz é um divisor de águas para nós. Ela fala de morte, a cruz fala de riscos, de choque de interesses com o mundo. E quando nós temos que decidir de que lado nós realmente estamos, a nossa nudez ou a nossa fidelidade é posta diante da luz. Jesus falou daquela semente que cai em corações superficiais, lá em Lucas 8,13, ele diz: aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz,
creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Eu percebo, irmãos, que muitos se mostram nus quando nas suas relações, no seu relacionamento, até mesmo com os seus líderes, com pessoas que Deus colocou para ser referência sobre a sua vida, ela deixa de ser glamurosa para ser uma relação de provação. Uma relação onde você vai ter que testar o quanto você vai querer continuar caminhando, o quanto você vai permanecer fiel àquilo que você crê, o quanto você vai se deixar se expor ao ponto de vem e vê tudo que está dentro de mim. Pela primeira vez, Jesus se apresentou no momento de fraqueza. Vejo Jesus sendo empurrado pelos soldados, jogado, pisoteado, sendo xingado, sendo cuspido. Ninguém acreditava que agora aquele era o Messias. Jesus, pela primeira vez, apresentou esse momento de fraqueza diante dos seus seguidores. Antes, andar com Jesus na hora de multiplicar o pão, na hora de curar um enfermo, de levantar o morto, de operar um milagre extraordinário, era status andar com Jesus. Agora se torna um perigo. E é nessa situação que o jovem é apanhado, na sua falta de preparo, na sua falta de aliança. Eu tenho constatado, como pastor, ao longo desses anos de ministério, que muitas pessoas que nos seguem, ou muitas pessoas, às vezes, dentro da própria casa do Senhor, estão vestidas com um lençol. Enquanto é confortável, enquanto é prazeroso, essas pessoas permanecem disfarçadas. Mas quando isso implica manter uma aliança, quando isso implica pagar um preço, quando isso implica ir a segunda milha, dar a segunda face, entender, perdoar, amar mais, confiar mais, essas pessoas fogem. E pior, a maioria termina desnudada na sua falta de compromisso. Mas isso me faz pensar no quarto e último ponto que eu vejo e que eu aprendo com esse texto, que me deixa pronto e que talvez eu tenha vindo de tão longe para falar algo para aqueles que estão nessa casa, que eu entendo que essa manhã é uma manhã de restauração, essa manhã é uma manhã de revestimento, essa é uma manhã de segunda chance, essa é uma manhã de você viver coisas novas da parte de Deus. Eu entendo também com esse texto que o que nos honra é aquilo que a gente traz por dentro e não aquilo que se vê por fora. O problema daquele jovem não era apenas que ele estava vestindo um lençol. O problema daquele jovem é que ele estava vestindo apenas um lençol. O problema ali não era que ele estava com um lençol por cima da roupa. O problema é que o lençol era tudo que ele tinha. Não havia nada por debaixo. Mais séria do que a sua aparência inconstante era a sua essência inexistente. A nossa vida secreta com Deus é mais importante que a nossa vida pública. A nossa vida secreta, meu irmão ou minha irmã, mais do que nunca, diante dos dias difíceis que nós estamos vivendo, entenda isso como um recado de Deus para o seu coração. A sua vida secreta com Deus é mais importante do que tudo que você pode expor diante dos homens. É a santidade, é o tempo de oração, a comunhão com o Espírito Santo, as virtudes que nem sempre podem ser vistas pelos homens, é o que nos garante vitória diante das provações. Em outras palavras, o que está por debaixo do visível é a única coisa que pode nos dar segurança. O que está dentro de você, meu irmão. Isso eu trago como essência, porque às vezes você fala assim, pastor, eu estou vivendo uma situação, eu estou sendo exposto em tudo, mas o seu caráter vai te garantir. Ainda que palavras tenham sido liberadas sobre a tua vida, e eu tenho certeza que essa manhã, como eu orei por você, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo, existem homens e mulheres que estão aqui nessa casa, debaixo de uma palavra, talvez de desistência, de vergonha, situações que estão acontecendo, mas o Espírito Santo está aqui nessa manhã dizendo, eu vou restaurar vocês. Porque o que está dentro vale mais do que o que os homens veem fora. O que está dentro de você é mais precioso do que qualquer pessoa pode te rotular. O que nós somos no escuro, quando ninguém está vendo, é o que vai garantir vitória quando a gente é exposto na luz. Paulo tinha uma consciência tão nítida dessa verdade,
que ele escrevia coisas do tipo assim, olha, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, diz assim, não nos recomendamos novamente a vós outros, não nos recomendamos a vós outros, pelo contrário, põe para mim aí, 2 Coríntios 5, 12, a gente lê junto, 2 Coríntios 5, 12. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, pode continuar, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Ele está dizendo, eu vou mostrar a vocês de uma maneira que não vai ser só de aparência. Eu vou dar a vocês subsídios para que não seja só algo por fora, mas para que quando vocês falem, demonstre aquilo que Deus está fazendo dentro de vocês. Olha aí, 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 1, 12. Diz lá assim, olha. Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. O que está dentro de nós vai falar muito mais alto do que aquilo que os homens veem a respeito de nós. A Bíblia fala várias vezes da necessidade da gente ser revestido, de não apenas a gente ser vestido, mas a gente ser revestido. Eu estou vestido, eu estou com uma camisa, eu tenho uma camisa por debaixo, eu estou vestido. Mas esse casaco me reveste. Porque no dia que eu tirar isso daqui, eu não estou desprovido. No dia que isso aqui, de alguma forma, sair de cima de mim, eu continuo protegido. A Bíblia fala desse revestimento. A Bíblia fala desse momento em que todos nós, na nossa vida cristã, precisamos ser reforçados por experiências mais profundas com Deus. Nossa imagem pública até pode ser maculada, mas quando o nosso caráter nos sustenta, nós não terminamos na vergonha. Nossa reputação muitas vezes pode até sair o que as pessoas falam, o que as coisas acontecem, podem até... Quem somos nós? Podem falar, podem dizer, irmãos, está chegando o tempo em que a igreja precisa ficar menos preocupada com a reputação que vai ter, pelas posturas que vai tomar, pelas palavras que serão liberadas, pelos posicionamentos que você vai ter lá no seu trabalho, lá na sua casa, nas suas escolhas. A gente tem que pensar menos no que os outros vão falar de nós e deixar revelar aquilo que realmente está dentro do nosso coração. A nossa reputação é nada diante do Senhor. Aquilo que, e eu não estou aqui desmerecendo, claro, você precisa ter um bom nome, você precisa ser uma pessoa idônea, mas nós estamos falando, irmãos, de uma igreja do último tempo, onde as verdades se tornam mentiras, e as mentiras se tornam verdades. E aí você vai ter que escolher, ou você adota a verdade do mundo, ou você adota a verdade de Deus. Porque o que o mundo fala ao teu respeito, muitas vezes não vai ser aquilo que você é. E nós, como igreja, temos que estar preparados. Irmãos, esse é um tempo de preparo. Esse é um tempo onde o Espírito Santo tem que pegar você, revirar você do avesso. E aquilo que está meia boca, aquilo que não está por completo, aquilo que às vezes precisa ser fortalecido, forjado, preparado, precisa estar disponível. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te levantar como alguém, uma vitrine, um exemplo. O Senhor quer levantar homens e mulheres que possam ser luz de verdade. Eu creio que essa igreja tem o nome de refúgio, não é à toa. Tem o nome de refúgio porque aqui é o lugar onde as pessoas virão para conhecer gente sincera. A religião, meu irmão, mascara. A religião vai fazer com que você permaneça igual por muitos anos. Mas a vida com Jesus traz transformação. A vida com Jesus traz paixão. A vida com Jesus traz fogo nos olhos. A vida com Jesus, meu irmão, é diferente. As pessoas quando entrarem aqui vão dizer assim: eu não experimentei isso em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque Deus está levantando homens e mulheres que não estão cobertos com lençol, mas estão prontos para dizer sim para Deus. Quando o Senhor disser vai, tem gente que vai se levantar e vai. Quando Deus disser fica, você vai ser difícil, mas você vai entender. Eu fico
glorifica o Senhor. Quando o Senhor disser, me obedeça, fique quieto agora, você não pode falar nada, a sua boca vai ficar fechada, mas quando o Senhor disser, fala e não te cales, abre a tua boca e profetiza. Tem gente que vai falar, vai profetizar, vai causar problema, vai, mas o Senhor é contigo, Ele te restaura, Ele te sustenta, Ele te protege, porque esse é o tempo de estarmos preparados. Oh, aleluia! Onde está a igreja preparada do Senhor? Onde está a igreja que deseja dizer sim para o Senhor todo o tempo? Irmão, esse é o tempo onde você vai ser testado em muitas áreas da sua vida. Esse é o tempo de teste, de prova. Igreja, aprenda, no nome de Jesus. Esse é o tempo onde eu e você estamos sendo forjados, estamos sendo preparados. Sabe aquela pessoa que se levanta lá no seu trabalho, na verdade, ela só está querendo trazer você para a luz? Aquele amigo que às vezes é inoportuno, fala algumas coisas, na verdade ele é um instrumento de Deus para que você se posicione na coisa certa. Para de fugir dos confrontos. Para de fugir dos confrontos, se posicione, se coloque diante de Deus de uma maneira clara, objetiva, fiel. Sabe por quê, irmãos? Existem coisas aqui que vão acontecendo na nossa história, que vão tentando nos calar, vão tentando fazer com que, vai vivendo com o lençol mesmo, está tudo certo. O evangélico vai dizendo, não, está tudo bem, enquanto você não causa problema para ninguém, está tudo bem do jeito que você está vivendo. Mas essa não é a maneira de Deus. Está chegando o tempo, irmãos, e eu digo isso com temor, porque seguir a Jesus demanda de nós atitudes radicais. Seguir a Jesus demanda de nós que os outros não podem ser cobrados. Nós temos algo para oferecer que os outros não têm, porque nós temos em nós o Espírito do próprio Deus. Existem coisas, irmãos, eu temo que muitas vezes, diante das nossas provações, diante das situações que nós temos vivido, nós estejamos muito aquém das expectativas de Deus. A pergunta que eu quero terminar nessa noite é, Deus pode contar com você? No momento de tribulação, no momento de caos, no momento onde a chapa está esquentando a todo lado, nós não estamos vivendo, irmãos, um tempo de bonança. Vai ser nesse período de maior perseguição, no período de maior provação, e você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você está prestando atenção nos noticiários. Você está vendo onde nós temos que nos posicionar. Você está vendo quanto tudo à nossa volta está pressionando para que a gente viva uma vida de verdade com Deus. Para que a gente saia da religiosidade. Você tem recebido palavras aqui, irmãos, eu tenho certeza, eu conheço esses pastores, eu conheço o coração deles. Eu conheço os líderes dessa casa, eu conheço o mover de Deus sobre esse lugar. Eu sei que não existe um domingo, uma reunião de em casa, um momento onde o Senhor não está alertando você e preparando você para algo que virá. Em todo momento, o Senhor está pedindo algo de você. Será que Deus pode confiar em você? Nesses dias tão turbulentos, será que Deus pode confiar em você? Eu lembro quando eu fui na igreja no Egito, da igreja perseguida, e eu presenciei um batismo de uma irmã, um quarto fechado, ninguém poderia participar, e a gente ali num grupo pequeno, olhando aquela irmã, e aquele pastor batizando aquela irmã, num período de perseguição. E eu pensava assim, gente, está tão longe, né? Olha o que esses irmãos estão vivendo aqui, uma perseguição tão ferrenha. Nossa, que maravilha. Senhor, obrigado pela liberdade que a gente tem lá no nosso país. Mas eu sabia que poucos anos depois, essa liberdade não seria já tanta liberdade. O que nós falamos está sendo medido todo tempo. Os nossos posicionamentos estão sendo testados todo momento. O que o Senhor tem pedido de nós está muito mais, hoje está muito mais urgente do que há muitos anos atrás. Existem pessoas que precisam do teu posicionamento. Eu olhando aquela irmã e o pastor que batizava dizia para ela assim, você está disposta a viver e a morrer por Jesus? E ela fechou os olhos e demorou algum tempo para ela responder,
porque ela sabia que no momento que ela desceria as águas e quando ela voltasse, ela estaria pronta para dar a sua vida por Jesus. Ela voltaria para uma casa que não aceitaria, ela ia para uma sociedade que não a entenderia, ela iria ter que abrir mão de relacionamentos, de um futuro, de benefícios que agora ela estaria disposta a morrer. Mas ela disse, isso me marcou profundamente, porque quando ela disse, não há nada melhor do que viver por Jesus. E o pastor disse, depois de muito tempo você está preparada. Porque é real. É real. Viver por Jesus é real. É você ter que abrir mão. E às vezes a gente pensa em coisas tão pequenas. Mas será que nessas coisas pequenas, nessas coisas triviais, que às vezes a gente passa, nós às vezes nos perdemos. Nós abrimos mão, nós ficamos tão mexidos com tantas dúvidas. A pergunta que o Espírito Santo traz para nós nessa manhã. E olha, eu poderia estar pregando qualquer outra coisa aqui, irmão. Porque eu só estou aqui hoje. Então se eu quisesse falar alguma coisa para te jogar lá para cima, eu falaria, mas eu prefiro que essa palavra te jogue lá para baixo, no sentido de você olhar as tuas raízes, de você se segurar nas tuas bases e dizer, daqui agora eu cresço. Aqui agora eu vou me posicionar, eu não vou mais rejeitar essa pessoa que está tentando me ajudar, eu não vou mais me fechar para os processos que Deus tem para mim, eu não vou mais adiar os propósitos de Deus para a minha vida e para a minha casa, eu não vou mais, eu preciso, eu quero crescer em Deus e estar pronto. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito marcante com uma criança. Sofia era o nome dela. E Sofia era uma menina que vivia dentro de um lixão. Irmãos, pensa num lixão. Talvez você viu até as reportagens sobre Teresópolis esses últimos tempos, que teve um incêndio no lixão e uma fumaça química terrível ficou sobre a cidade dias antes da gente chegar, agora recente. Alguns dias atrás, saiu nos jornais, a nível nacional, foi terrível. Nesse lixão morava Sofia. Ela era filha de um pai que tinha síndrome de Down, com uma mãe que tinha sérios problemas emocionais, tomava remédios controlados e era viciada em álcool. E essa família tinha mais ou menos 5 crianças que moravam na casa. Se eu não me engano, eram 5, era ela e mais 4. Sofia era mais velha, tinha 8 anos. Você imagina um pai com síndrome de Down, uma mãe que sofria de alcoolismo e problemas de bipolarismo e todos os outros problemas psicológicos que ela poderia sofrer, sem estrutura, numa casa que não tinha saneamento básico, um telhado de telhas de amianto e tudo que você podia imaginar. E um dia, num trabalho da nossa igreja, essa menina encontrou Jesus. E assim que ela encontrou Jesus, eu lembro da gente estar trabalhando com ela e uma das nossas irmãs lá detectou um carocinho aqui atrás da orelha da Sofia. E aí ficou aquela comoção, que seria aquilo e tal, não tinha estrutura nenhuma, fomos levar para o médico e fomos ajudar aquela família. E se constatou que Sofia já estava com câncer. Câncer que deu aqui deu um volume aqui atrás da orelha dela, e aquele volume foi crescendo, e aquele câncer era um câncer no cérebro. Era uma coisa que já estava muito avançada. E nós começamos a ajudar aquela menina, aquela família. E eu lembro de todas as vezes, irmãos, que eu olhava para aquela menina, ela sempre sorrindo, sempre brincando, no hospital. Sofia foi sofrendo, as suas córneas foram sendo tomadas, tiveram que arrancar os seus olhos. Isso em questão de meses. E ela foi sofrendo até um dia que ela já estava fraquinha. E ela estava assim deitada na cama. E ela pediu para eu chegar pertinho dela e ela disse assim: pastor, você faz um favor para mim? Eu disse: faço, Sofia, eu faço o que você quiser. Ela disse: você consegue um vestido de princesa?
E eu disse assim, eu consigo. Você quer um vestido? Ela disse, eu quero um vestido de princesa. Eu disse, por que você quer? Ela assim, porque no dia que eu entrar no céu, eu vou ao encontro do meu rei. E eu como princesa preciso estar preparada. Eu como princesa desse rei, eu preciso estar preparada. Eu preciso estar bonita para ele. Uma menina de 8 anos. E eu nunca mais me esqueci da Sofia. Eu lembro de fazer o velório dela. Foi muito difícil, mas ela deixou uma marca para mim. O quanto eu tenho pensado de estar preparado para encontrar com o meu rei. O quanto eu preciso estar preparado. Porque no dia que ele pedir alguma coisa de mim, no dia que ele pedir alguma coisa de mim, eu tenho que estar pronto. Existem pessoas aqui que Deus está pedindo coisas a teu respeito. Parece que está muito distante, mas o Senhor está dizendo é agora. Parece que vai fazer sentido só mais tarde, mas o Senhor está dizendo eu quero agora. É agora. Se levante agora. Remova os lençóis agora. Se exponha diante do Senhor agora. Enquanto há tempo, peça ajuda. Enquanto há tempo, corra atrás do prejuízo. Esse é o tempo de você se preparar. Quem sabe o Senhor tem pedido de você já há tanto tempo. Entregue a sua vida, se aproxime, largue as mazelas desse mundo. E você diz mais tarde. O Senhor está te chamando, é agora. O Espírito Santo está te dizendo agora. Porque nós não sabemos quando vamos encontrar com o nosso Rei, com o Rei que te criou, o Senhor que te conhece. Esse é o momento de você dizer agora. Quem sabe você está aí sendo desafiado a começar a se despontar na liderança. Os pastores já têm falado, os líderes à sua volta estão dizendo. Você continua com o lençol dizendo, não, agora não. Não, meu irmão, arranca esse lençol e diz, eu preciso me revestir de algo maior para aquilo que o Senhor quer fazer agora. Talvez há desafios que o Senhor tem colocado diante de você, que você não pode estar envolvido no lençol, você não pode estar de qualquer jeito. São tempos difíceis. Responda sim para Deus. Vá onde Ele disse para você ir. Faça o que Ele disse para você fazer. Vá até aquela pessoa. Hoje, quem sabe, é dia de você pegar o telefone no final desse culto e compartilhar o Evangelho com aquele amigo que você tem sentido queimar no teu coração. E você diz, eu não estou preparado, eu não sei. Não, meu irmão, o Espírito Santo te reveste hoje. Se você arrancar esse lençol, se você se decidir, se expor, dizer, Espírito Santo me reveste, eu não tenho, eu não sei, eu não posso, mas o Senhor tem, o Senhor sabe, o Senhor pode. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor nessa manhã? Se coloque de pé na presença do Senhor. Vamos cantar uma canção. Vamos cantar uma canção. Enquanto você canta essa canção, se coloque diante da presença do Senhor. Mas eu quero que nesse dia, nessa manhã, você não cante de qualquer forma, você se coloque diante do trono do Senhor. Feche seus olhos agora. Todos nós, feche seus olhos. Evite qualquer forma de movimentação agora, mas feche os seus olhos. Eu quero que você imagine como, faça um exercício de fé. Imagine o trono branco do Senhor agora. Imagine Jesus assentado nesse trono. Os olhos do Senhor estão fitos em você. No meio da multidão, você está sendo visto pelo Senhor. Aí onde você está, o Senhor está olhando dentro do teu coração. E eu quero que enquanto a gente cante isso, você tenha essa visão. Como que você responde ao Senhor agora? O que você diz para Deus diante da sua face? Ele não te olha com olhos de julgamento. Ele poderia muito bem dizer, vou passar essa oportunidade, chega, já tentei demais com você. Mas não, Ele me traz aqui para dizer que a graça é melhor que a vida. Ele me traz aqui para dizer que há a segunda chance para você. Que o Senhor tem planos e projetos que ainda não se cumpriram, que não podem ser frustrados sobre a tua vida. Por isso, no nome de Jesus, ao você adorar com essa canção, erga as suas mãos, se prostre, adore na imagem daquele que é, que era e que há de vir.
diante do seu senhorio. Se Ele é Senhor sobre a tua vida, agora é a hora de você abrir mão da sua e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai. Tu és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Meu Deus, O Deus meu Deus, da minha salvação. os seres celestiais envolvem esse trono. O que o Senhor diz, eles obedecem. E você? Meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, Meu Deus, agora, agora, sem fim. não é amanhã, é agora. E ao me aproximar, e ao me aproximar do trono da graça, Sem o Senhor não dá. misericórdia tens sem fim. Erga as suas mãos aos céus. Amém. Erga as suas mãos. Senta no trono. Veja Ele. Amém. Seu reino nunca terá fim. Olhe nos olhos do Senhor. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Olhe nos olhos de amor de Deus. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Ouça o Senhor dizendo para você: os homens te acusam, as marcas do pecado em você tentam te segurar, mas eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te perdoa, eu sou o Senhor que olha para você e te digo: eu te dou uma segunda chance, eu acredito em você. Hoje é manhã de você se render àquele que pode nos revestir, aquele que pode nos dar uma segunda chance, aquele em que não há limites, não há limites para o nosso Deus. Se tão somente você se entregar, se nessa manhã você disser: Senhor, me perdoa, perdoa pelas oportunidades perdidas, perdoa pela dureza do meu coração, perdoa, Senhor, por olhar para mim mesmo e não crer naquilo que o Senhor já falou a meu respeito, perdão por não me preparar da maneira que deveria, perdão por ter todo o recurso à minha volta e assim mesmo escolher andar debaixo de um lençol. Senhor, me perdoa, eu preciso de um revestimento. Eu creio, irmãos, eu não sei você, mas eu sinto um mover do Espírito Santo tão profundo aqui nessa manhã. Eu sinto como uma onda que vem sobre nós. Eu sinto que as águas de Deus estão se movimentando sobre esse lugar. Eu sinto que um rio de Deus está prestes a vir sobre nós. Um renovo de Deus, uma glória do Senhor, uma unção nova de Deus. Era mandalabarabacê. Teus pés, oh, encontrei o meu lugar.
E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés. Oh, encontrei o meu lugar. E eu vou me esvaziar pra você, amado Jesus, tudo em mim ganhar. E eu vou, Vida de Deus! me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu confesso, irmãos, que nesses dias eu também tenho sido testado pelo Senhor para colocar em prática aquilo que creio. É começar num país estranho, longe da nossa família, sendo desafiado em uma outra língua com pessoas que não te conhecem, demandam um nível de fé que eu achei que tinha, porque às vezes a gente pensa, eu já sou fluente na língua, eu sou cidadão da terra, eu não tenho problemas, eu já tenho uma casa lá, qual a dificuldade disso tudo? Mas para novos territórios precisam de novas estratégias. E confiar em Deus, eu pensei que eu confiava mais no Senhor. Existem momentos, eu compartilhei isso alguns dias atrás, na igreja onde eu estava ministrando, existem momentos que parece que tudo vai acabar, parece que não vai acontecer, minha fé, parece, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Eu lembro num dia, que eu conversando em casa com as crianças, a gente senta, e eu falei, talvez a gente não tomou a atitude correta, talvez foi precipitado, talvez não é isso. E eu lembro do Vitor olhando para mim dizendo assim, pai, Deus vai fazer. E eu olhei para ele e disse, Deus fala com ele, Deus fala através dele, para que a minha fé não seja completamente arrancada. Talvez você nessa manhã está aqui, e as lutas, os desafios, os problemas, eu sei que a hora já está um pouquinho avançada, e eu peço perdão por isso. Mas eu queria orar especificamente por você que está, ninguém sabe, mas você está numa guerra com a sua fé. Talvez você coloque uma boa roupa, você fala o linguajar do crente, mas só Deus sabe que a sua fé precisa ser fortalecida. Só Deus sabe o quanto Ele tem do seu coração. Eu quero, nessa manhã, de olhos fechados, que se você que precisa expor o seu coração para Deus, você não precisa dizer em que área você precisa, mas eu sei que o Senhor já revelou através dos profetas dessa casa que você não pode sair daqui sem receber uma oração específica. Se você tem lutado e nessa guerra você tem perdido, tudo bem, irmão. Aqui nós não te julgamos porque você precisa estar forte todo o tempo. Nós te julgamos pela necessidade que você tem de estar conectado naquele que é forte todo o tempo. Então, se você precisa dessa oração, sai do seu lugar agora. Pegue aí na mão do seu esposo, da sua esposa. Se você está com a sua família, traz ela aqui no altar. Eu quero orar especificamente por você. Sai do seu lugar, vem aqui. Se a sua fé tem sido atacada nesses dias, se o seu coração tem se esfriado diante de Deus,
Se você não tem crido como você precisa crer, você sabe, Deus já fez antes, Ele já falou, mas nesse momento agora você precisa de um revestimento de vida. Chega mais para frente possível, para que outros venham também. Esse altar é para todos. Eu já estou aqui. Eu preciso de Jesus. Não está fácil. Diga para você mesmo: eu preciso de Ti, Jesus. Deixa a sua alma ouvir isso. Seja verdadeiro diante de Deus. Teu chamado é para ser sincero. É para amar Jesus com tudo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, também vem. Sai do seu lugar, você nunca fez isso. Essa é uma manhã de uma nova chance. O Senhor te olha e diz: eu não te condeno. Até naquele dia, Hebreus vai dizer para nós que com choro e lágrimas, o Senhor orou até o último momento. Choro e lágrimas, talvez isso descreve bem esse momento da tua vida, choro e lágrimas. Mas isso não tira de você a tua identidade de filho, as tuas dúvidas, os teus questionamentos não vieram para te afastar do teu Deus, mas para que você o conheça ainda mais. Porque Deus quer se revelar como Jeová Jireh para você, como Jeová Rafá que te cura, como Jeová Nissi, Ele que é tudo para nós, a nossa bandeira. Ele é o nosso general de guerra, Ele é o nosso Jeová Shabaó, Ele é o Senhor sobre nós. E essa guerra não veio para te afastar do teu Deus. É um período nada glorioso, mas você vai ser levantado em outro nível de glória. Se coloque diante da presença do Senhor, erga as suas mãos, como um filho que quer o colo do pai, como uma filha que deseja, está cansado, estou precisando de um renovo, Senhor. Se coloque diante do Senhor. Você que está aí assentado, estenda a sua mão para cá, ajude esses irmãos. Hoje cadeias estão sendo quebradas, lençóis estão sendo removidos, e vestes de louvor estão vindo sobre o povo, vestes de força, vestes de autoridade. Uma nova unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Oh Senhor, enche. Sopra nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Sopra nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Enche os corações de fé. Enche os corações de fé. Enche os corações de esperança. Enche os corações de força. Enche os corações de fôlego de vida. Enche os corações, Senhor. Enche os corações, Senhor. Espírito Santo, O teu amor está ganhando forma aqui, Jesus. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. receba o amor de Deus no seu coração nessa manhã. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Oh Senhor,
Enche, Senhor, cada vida, em cada realidade, em cada contexto. Enche, Senhor, em nome de Jesus, com aquilo que vem do céu, com aquilo que toca a terra nesse momento, com aquilo que só o Senhor é capaz de promover e de gerar, com aquilo que só o Senhor é capaz de mover nessa manhã. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos apresentamos a Ti, com o nosso coração contrito e quebrantado, nos apresentamos diante de Ti, como barro nas mãos do oleiro. Chegamos hoje na casa do oleiro e dizemos: molda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos apresentamos diante do Mestre, nos apresentamos diante do Senhor, nos apresentamos diante do médico dos médicos. Toca a nossa alma aflita e atribulada, toca a nossa alma, Senhor Deus, subjuga a nossa alma com o poder e o agir do Espírito Santo nessa manhã. Ah, Senhor, nós nos achegamos a Ti, pois para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor? Nos achegamos a Ti e pedimos, Deus, vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, ministrar a nossa vida, ministrar o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui diante de Ti, pelo lavar da Tua palavra e o agir do Teu Espírito. Eu confesso nessa manhã que eu sou Teu. Diga: eu não sou de mim mesmo mais. Eu sou do Senhor. Diga ao Senhor: toca a minha vida, toca o meu coração, toca os meus entendimentos e me molda, me muda, me transforma. E diga: me preencha, sopra sobre mim um novo espírito, uma nova vida, uma nova unção. Eu recebo um revestimento do alto, e eu não serei mais o mesmo, porque nessa manhã o Senhor me tocou. Diga: porque nessa manhã o Senhor me tocou, porque nessa manhã eu me devolvi para Ti, e o Senhor há de cuidar de mim melhor do que eu mesmo. Vamos dizer mais uma vez: e o Senhor há de cuidar de mim melhor do que eu mesmo. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Oh, Senhor! Ei! Aleluia! Teu amor, Teu amor está. vamos cantar mais uma vez. Teu amor está ganhando forma. O Teu amor está ganhando forma. Ele está. O Teu amor está ganhando forma em mim. Mais uma vez, o Teu amor, Senhor. O Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, oramos para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, faça resplandecer o nosso rosto, que o Senhor nos abençoe na entrada e na saída, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos guie para os caminhos tranquilos, e que a Tua presença, Senhor, seja o nosso bem mais precioso nessa semana. Guarda-nos,
Cuida de nós, Senhor. Sê conosco. Que essa semana que nós apresentamos diante de Ti seja uma semana abençoada pelo Senhor sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê uma semana para praticar aquilo que só no quarto secreto você é capaz de praticar. E que Ele seja o teu maior tesouro, em nome de Jesus. Um beijo no coração, uma boa semana.